Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Seja muito bem-vindo à última aula desse curso online totalmente gratuito sobre princípios da nutrição comportamental. Se você caiu de paraquedas nessa aula, saiba que nós estamos na aula 6 desse curso. Então, volta lá na aula 1, assiste todas as aulas antes dessa, e aí sim você estará capacitado para assistir a aula de hoje. Bom, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte, compartilha. Nós postamos aqui muito conteúdo. Meu nome é Audrey, eu sou nutricionista e eu sou uma das fundadoras do Prepara Nutri. O Prepara Nutri é uma empresa voltada ao desenvolvimento de cursos, e-books e outros materiais para nutricionistas, descomplicando a ciência para que ela caiba dentro da sua prática clínica. E aqui nós desenvolvemos tanto cursos pagos, materiais pagos, quanto cursos e materiais gratuitos. E você está aqui no nosso curso gratuito, totalmente online, totalmente gratuito, acerca de princípios da nutrição comportamental, e essa é a nossa última aula acerca desse curso. Bom, nessa aula nós iremos conversar um pouquinho sobre comer intuitivo e comer com atenção plena. Vocês provavelmente já escutaram falar sobre esses termos e na aula de hoje nós vamos entender o que eles significam. Bom, comer intuitivo tem diversas definições. Eu selecionei algumas e depois a gente simplifica, junta todas elas e tenta entender. Comer intuitivo é a capacidade intrínseca que temos de lidar de forma não racional com os sinais e emoções do nosso corpo, especialmente nos aspectos ligados à alimentação. A proposta dessa técnica é que as pessoas aprendam a confiar na sua habilidade de distinguir as suas sensações físicas e emocionais e que desenvolvam uma sabedoria corporal para atender às suas necessidades. As pessoas devem basear-se nos seus sinais internos de fome e saciedade para determinar o que, quanto e quando devem comer. Então, de um modo geral, o comer intuitivo, ele se refere a uma sabedoria corporal, onde o indivíduo, ele compreende e ele dá atenção aos sinais internos do seu corpo relacionados à fome e saciedade. E a partir disso, a partir de saber escutar o próprio corpo, o indivíduo ele passa a dar mais valor para esses sinais internos do que a sinais externos. Então, praticamente, de um modo geral, é uma autonomia alimentar. E isso, Nutri, tem que ser o teu objetivo dentro do consultório. O teu objetivo dentro do seu consultório tem que ser que os seus pacientes, eles desenvolvam autonomia alimentar, que eles saibam aprender a escutar o próprio corpo deles, e que eles saibam fazer isso independente de você. Então, obviamente, seus pacientes precisarão de você nessa jornada. Mas é importante que eles não se tornem dependentes de você a vida toda e que em dado momento eles desenvolvam autonomia alimentar, desenvolvam esse comer intuitivo, que é uma sabedoria corporal. Bom, o comer intuitivo tem diversos pensamentos e sentimentos, como se fossem algumas premissas do comer intuitivo. Então, nós temos que rejeitar a mentalidade da dieta. Nós falamos sobre mentalidade da dieta na aula passada, na aula 5. Volta lá se você não lembra sobre o que é isso. Fazer as pazes com a comida, desafiar o policial alimentar. Nós conversamos sobre o policial nutricionista ainda na aula 1. Respeitar o corpo, honrar as emoções sem usar a comida. Honrar a fome, respeitar a saciedade, descobrir satisfação, honrar a saúde e valorizar uma nutrição mais gentil, com um olhar biopsicossocial mais humanizada. Aqui estão algumas diferenças entre o comer intuitivo e um comer disfuncional. Eu não lerei com você todas elas, mas você tem um link aqui na descrição do vídeo em que você pode solicitar essas aulas em PDF. E aí você tem esse material em que você pode estudar. Bom, referente ao padrão alimentar, no comer intuitivo, o indivíduo segue intervalos regulares entre as refeições, faz refeições principais e lanches e satisfaz a sua fome. No disfuncional, esses intervalos eles são completamente irregulares ao longo do dia. O indivíduo belisca muito, o indivíduo ou restringe ou tem momentos de compulsão e come com muita pressa. Como comer é regulado?
No intuitivo, por sinais internos de fome, pelo apetite, pela saciedade. Então, esse indivíduo ele consegue entender as sensações do seu próprio corpo. No comer disfuncional, por controles internos e externos inapropriados. Então, por dieta, por contar calorias, por eventos emocionais, por comer com os olhos, por gula. E aqui você tem diversos outros parâmetros e a diferença entre um comer intuitivo e um comer disfuncional. Então, aqui, por exemplo, no emocional, um comer intuitivo, o humor é estável, não se afeta pela comida. Já no comer disfuncional, há uma grande instabilidade de humor. Aquele paciente que uma hora está bem, outra hora ele está muito mal. Chateação, irritação, ansiedade, baixa autoestima, preocupação com a imagem corporal, que são descontadas na comida. Perceba que há uma diferença grande do comer intuitivo e do comer disfuncional, até mesmo no quesito social. Então, no comer intuitivo, o indivíduo tem relacionamentos saudáveis com a família, com os amigos e com o contexto alimentar. Com essa junção do alimento com os amigos, com a família. Já no comer disfuncional, há uma menor integração social, isolamento, menor capacidade de afeto, generosidade e dificuldade de compartilhar refeições. Então, é muitas vezes aquele indivíduo que ele deixa de sair com os amigos, ele deixa de se reunir com a família, porque ele sabe que terá comida ali e ele não quer se alimentar mais do que ele acha que deveria. Bom, então, sobre os 10 princípios do comer intuitivo, é importante que se rejeite a mentalidade da dieta que nós conversamos na aula passada. Então, todas essas informações que nós vemos na mídia, nós temos que descartar. Então, jogue essas revistas que você tem em casa fora, deixe de seguir nas redes sociais pessoas que pregam muito uma dieta, só corpo, um padrão de beleza imposto. Então, se distancie de todas essas informações. É importante que você entenda que toda vez que você faz, toda vez que você segue uma dieta que parou de funcionar, que te fez mal, que você até engordou com essa restrição alimentar severa, nós conversamos sobre isso ao longo desse curso, uma restrição alimentar severa pode até mesmo engordar. Então, toda vez que uma dieta ela não faz efeito, ela para de fazer efeito, a responsabilidade é de quem a propôs e não de quem tentou segui-la. Então, não se culpe por não ter conseguido seguir a dieta da sopa, a dieta dos pontinhos, a dieta da cor, porque são dietas abusivas. A culpa, a responsabilidade é de quem propôs essa dieta, não de você que não conseguiu seguir. Você não conseguiu seguir justamente porque ela é abusiva. Bom, honrar a fome. Então, se você sentiu fome, corre lá e come, honra essa sua fome, não fica esperando ficar com muita fome, ficar praticamente em estado de inanição para se alimentar. Você precisa honrar essa fome. E a gente precisa entender, o que eu conversei com vocês ao longo desse curso, que a fome, ela nunca vai embora, ela apenas se acumula. Então, se você passa muita fome, você tende a ter mais fome em outro período. Então, ela nunca vai embora, ela só se acumula. Fazer as pazes com a comida. Então, nós temos muitos pacientes, quando chegam no consultório, mencionando que não comem ovo, não comem arroz, não comem pão. Nós precisamos focar em estratégias para que esse paciente ele faça as pazes com a comida. Em nutrição comportamental, nós temos o termo ainda, permissão incondicional para comer. Esse termo, ele não quer dizer que você irá consumir tudo que você vir pela frente, ou que você irá consumir só coxinha e brigadeiro. Não, mas é que você irá se atentar à sua vontade de comer. Então, você quer comer uma fruta, você precisa entender a sua vontade. Se você está com vontade de comer uma maçã, se você está com vontade de comer uma banana, então você precisa saber interpretar qual que é a sua vontade de comer no momento, e é importante que você atenda essa sua vontade. Bom, desafiar o policial alimentar. Então, muitas vezes, como eu mencionei, chega o paciente no consultório mencionando que não consome determinado alimento há anos, né? Por exemplo, ovo, por exemplo, arroz. É importante que você converse com ele para que ele tente consumir esse alimento e tentar tirar essa crença errônea de que ele faz mal. Então, desafiar essa crença errônea, esse pensamento limitante de que aquele alimento faz mal. Sentir saciedade. Então, muitas vezes, quando a pessoa ela está numa dieta muito pouco flexível, em que um profissional
impôs ali de forma muito severa quantidades que esse indivíduo deve consumir, muitas vezes ele termina de comer e ele não se sente saciado. Ou ele termina de comer e ele comeu mais do que ele tem vontade, mais do que ele comeria. É importante que o indivíduo ele encontre de novo essa sensação de saciedade, de saber quando parar de comer, de saber quando ele está satisfeito, para sentir o que nós conversamos ainda nas primeiras aulas, que é a definição de saciedade, sentir aquela sensação prazerosa de bem-estar após finalizar uma refeição. Descobrir o fator satisfação, que é o prazer em se alimentar. Então, eu falo isso muito para os meus pacientes, eu acho importante você ressaltar para os seus, que a alimentação é prazer, e que mesmo seguindo uma dieta focada em emagrecimento, que seja, esse indivíduo, ele não precisa renunciar o prazer de comer, ele pode ter prazer mesmo estando dentro de uma dieta, um plano alimentar proposto por um nutricionista. Bom, é importante que esse paciente, ele lide com as emoções dele sem utilizar comida, que é o que na psicologia se chama de regulação emocional. Então, quando esse paciente, ele utiliza uma válvula de escape, porque ele não sabe lidar com o que ele está sentindo. Ele precisa usar, ele precisa tentar lidar com essa emoção sem utilizar comida. E aqui, Nutri, é muito importante que a gente tenha em mente que os nossos colegas psicólogos podem nos ajudar muito. Então, se você tiver um paciente que não sabe lidar com as emoções, que desconta muito na comida, é importante você indicar ele para um psicólogo que possa assessorá-lo. Respeitar o corpo. É muito importante que você entenda como o seu corpo funciona e que você o respeite. Muitas vezes, uma mulher, por exemplo, tem coxas mais finas, outra tem coxas mais grossas, e você tem que tentar aprender a se amar do jeito que você é. Não que você não possa mudar, não que você não deva mudar, mas respeite o seu corpo. Né? Não o julgue de forma severa, não o maltrate. E mais uma questão que eu gostaria de falar nesse slide, eu não tinha falado, é uma estratégia até da psicologia para esse paciente que utiliza o alimento como uma válvula de escape, é ao invés de se alimentar, ter algum tipo de comportamento ativo. Então, por exemplo, ir passear com o cachorro, correr, ir preparar uma refeição, tomar um banho. É importante que esse comportamento ele seja ativo e não passivo. Então, nesse caso, um comportamento passivo, por exemplo, assistir um seriado, ele não funciona bem. Mas quando o indivíduo está com essa sensação, essa emoção incomodando, além de poder conversar, dever conversar com o psicólogo, ao invés de descontar no alimento, por exemplo, se ele estiver se sentindo muito ansioso, ao invés dele descontar no alimento, ele pode ir lá e praticar algum comportamento ativo, por exemplo, passear com o cachorro, tomar banho e essas outras opções que eu mencionei para vocês. Bom, se exercitar, então, muitas pessoas se exercitam de forma disfuncional, só com o objetivo de perder peso, de perder gordura, mas na verdade, você deve tentar se exercitar sentindo satisfação daquele exercício, sentindo prazer em estar, por que não? Prazer em estar se exercitando, por exemplo, uma natação, uma dança. Então, é importante que você se exercite, não só pensando no que aquilo trará para você em questão de corpo, mas principalmente se sentindo feliz, aproveitando aquele exercício. Bom, honrar a saúde e praticar uma nutrição gentil. Então, é muito importante que nós tenhamos em mente que o mais importante do que tudo, de que emagrecimento, redução de gordura corporal, é promover saúde. O nutricionista é um profissional da saúde. E é muito importante, Nutri, que você pregue uma nutrição gentil, uma nutrição mais humanizada, uma nutrição que faz com que o seu paciente ele seja mais saudável, ele tenha mais qualidade de vida e ele seja mais feliz, e não que ele seja infeliz com as estratégias, com as propostas que você faz para ele.
Bom, sobre o outro termo que que está na pauta dessa aula, é o comer com atenção plena, que é a capacidade de trazer atenção ao momento presente, sem julgamentos ou críticas, com uma atitude aberta e de curiosidade. Perceba, por exemplo, quando uma criança ela está consumindo algum alimento, por exemplo, aqui nesse caso um sorvete, a criança ela está completamente entregue ao ato de se alimentar, ela realmente valoriza e dá a devida atenção para esse ato. Já o adulto, muitas vezes, ele está consumindo um sorvete, mas ele está o tempo todo no celular, está trabalhando, ele está se alimentando, mas ele não está dando a devida atenção a esse ato. E a distração enquanto se come, ela impede que a pessoa saboreie o que está comendo e dessa forma pode aumentar a probabilidade de comer demais ou de não perceber a saciedade quando se atinge. E também se manter insatisfeito, o que pode fazer com que essa pessoa volte em pouco tempo a pensar em comida. Então, quando a pessoa ela não dá devida atenção para o ato de se alimentar, ela tende a comer mais do que ela comeria se ela estivesse prestando atenção, mas como ela não prestou atenção nesse ato, ela tende a sentir fome mais rápido. Então, não sei se você já passou por essa situação, às vezes no momento de estresse, no momento de ansiedade, você comeu e você não percebeu. Quando você terminou de comer, que você percebeu, nossa, eu comi, mas eu não me lembro de ter comido. Porque às vezes você não deu a devida atenção para esse ato. E aí você tem, de fato, a sensação como se você não tivesse comido, como se você não tivesse satisfeito. Então, quando você estiver comendo, apenas coma. Dê a devida atenção ao ato de se alimentar, que é tão complexo. Bom, uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês no final desse curso, nós passamos 6 aulas juntos, e uma mensagem importante que eu retirei desse livro Nutrição Comportamental, segunda edição, é que o estilo tradicional de atendimento, em que o profissional de saúde desconsidera os conhecimentos prévios do paciente e atua como um expert, com um discurso de tom de autoridade, com ordem, julgamento, repreensão e crítica, sobrecarrega o paciente de informações, sendo reconhecido pelo paciente de forma inconsciente como um estilo que irrita, humilha, leva à resistência e ao abandono do tratamento. Então, Nutri, seja qual for o seu público-alvo, seja qual for o seu local de atendimento, a sua área de atuação, tente incluir esse olhar biopsicossocial, esse olhar humanizado ao seu atendimento, humanizado para os seus pacientes. Não importa, Nutri, se você prescreve a dieta, se você calcula, se você não prescreve, não importa. É importante que você veja o seu paciente como um ser que está ali te pedindo ajuda, que você tem que ter a maior consideração com ele, escutá-lo, mantê-lo feliz, mantê-lo seguro, manter a cultura desse paciente, os costumes. Então, você não pode, na sua consulta, Nutri, só falar e nem ouvir o seu paciente. Você não pode julgá-lo. Ele tem que ter você como um profissional que o está ajudando a trilhar esse caminho de melhorar o relacionamento dele com o alimento. Então, independente da área que você atua e da forma como você gosta de trabalhar, tenha em mente que o seu atendimento ele tem que ter um olhar importante, biopsicossocial, e tem que ser mais humanizado, mais acolhedor. Porque nós estamos vivendo num mundo que dissemina muito ódio. E nós precisamos disseminar também um pouco de amor, um pouco de carinho. E é isso que é a nutrição também. Além de toda essa teoria linda da ciência da nutrição, e eu venho da área acadêmica e sou pesquisadora, então eu adoro todas essas questões da via bioquímica, da biologia, mas é importante também que você não se esqueça que o seu paciente é uma pessoa e que precisa de outra pessoa o auxiliando. E é isso, Nutri, você vai ser você será um guia para tornar essa relação do seu paciente com o alimento ainda mais saudável. Bom, se você quiser conhecer mais sobre nutrição comportamental, eu te sugiro a leitura desse livro. Nós temos um curso também, eu falei dele em várias aulas desse curso, que é o nosso curso Comportamento Alimentar Aplicado à Nutrição Esportiva, onde nós conciliamos as ciências da nutrição comportamental com a nutrição esportiva. Se
Se você quiser os slides dessa aula, você tem o link na descrição do vídeo, tem o link também para o nosso Instagram, nos segue lá, nós postamos dicas diárias, você pode também conhecer um pouquinho mais sobre a nossa empresa, o nosso blog, os nossos produtos. Se você tiver dúvidas, sugestões, comenta aí no vídeo, curte se você gostou da aula, do curso, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Se tiver qualquer dúvida, você pode nos mandar mensagem. Muito obrigada por mais esse curso. Nós temos planos de fazer ainda mais cursos. Continua aqui conosco, porque eu tenho certeza que nós iremos postar muito conteúdo para te ajudar ainda mais no seu consultório. Até mais!